tem uma história que é um exemplo de vida. Um jovem pobre no sertão do Rio Grande do Norte decide montar uma biblioteca para ele e para os vizinhos. Será que ele conseguiu? Daqui a pouco, encontro com Fátima Bernardes. Olá, mais uma quarta-feira começando. Que bom que você está aí. Seja bem-vindo. Bom dia para você. Nós vamos conversar também com um jovem do Rio Grande do Norte que acreditou no próprio sonho. Para muita gente ele era um sonhador, mas depois que eu conheci melhor a história do Danilo Bezerra Vieira, que está aqui com a gente hoje, para mim muito mais que um sonhador, ele é um empreendedor, porque ele acreditou no sonho e foi atrás e hoje, aos 18 anos, já é um vencedor. Obrigada, Danilo, por estar aqui com a gente, viu? Um prazer receber você. Prazer também, Fátima. Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai conhecer a história do Danilo Bezerra Vieira, um jovem que apostou num sonho e eu aposto que você vai adorar conhecê-lo. A gente volta já já. Muito cedo. A Thalita começou a escrever com 10 anos, Thalita. 10 aninhos. Você já imaginava o que você queria fazer? Eu queria ser escritora. Engraçado isso, né? Eu queria ser astronauta também, outras coisas. Mas eu realmente, o que eu gostava era inventar história. E aí a gente pensou na Thalita e queria muito, Thalita, apresentar para você um rapaz, um jovem que também despertou para leitura, não para escrever livros, mas para ler livros, muito jovem. E ele enfrentava muitas dificuldades para isso, que é o Danilo, que tem uma história tão bacana que ele encantou a nossa produtora, que trouxe, a Ana Paula, que trouxe a história dele e depois ele conquistou todos nós. Mas eu queria que você contasse como é que você conheceu o Danilo. Fátima, a gente vive de achar as pessoas, mas foi o Danilo que me achou. O programa ainda não estava nem no ar. O Danilo me descobriu e me mandou um e-mail muito curto, dizendo assim, você tem que ouvir a minha história. E me mandou um link de uma matéria que falava sobre um documentário do qual ele participou, um documentário do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O Danilo foi assunto desse documentário porque ele resolveu que a cidade dele ia ter uma biblioteca. E ele, adolescente, teve a iniciativa de escrever não só para o IPEA, mas para vários órgãos, institutos e empresas, pedindo livros, pedindo a doação de livros, porque ele não se conformava que a empresa, que a cidade dele não tinha uma biblioteca. E a gente começou a se corresponder, trocamos vários e-mails e eu fiquei acompanhando a história dele, esperando o melhor momento da gente poder contar essa história para vocês. Bom, e aí, Gabriela, você foi conhecer o Danilo, foi à casa dele, foi à escola dele. O que você encontrou lá? Logo eu já fiquei muito impressionada assim com a família, com alguém numa região com tantas dificuldades, conseguiu montar um projeto tão bacana. Convido todo mundo que está aqui para viajar agora até Almino Afonso, no Rio Grande do Norte, para conhecer a história dele. Vamos lá para Almino Afonso, então. Um longo caminho leva até a casa da família Bezerra. Bom dia! Bom dia. Vamos entrar. Essa é a minha mãe, Dona Mara. Esse é meu pai, seu Francisco. E logo a entrada aqui é a biblioteca de meu menino, né? Aí depois dobra a sala. Aí depois é a minha casa. Algumas pessoas se sensibilizaram e reblocaram a biblioteca e a gente conseguiu dar sala. Mas se viesse uns 6 meses atrás, estava assim. Aqui é meu quarto, aqui eu durmo aqui. Eu sempre digo que eu durmo o Brasil olhando pra mim. E aqui está o nosso, popularmente dizendo, terreiro. A gente só vai ter chuva agora em janeiro de 2013. E olha lá se vier. Seu Francisco sofreu um acidente de moto há 5 anos e parou de trabalhar. Devido ao quê? Ele tem uma auxílio doença. Um salário mínimo para alimentação, remédio, contas que aparecer, contas avulsos, tudo. E nem sempre dá. Às vezes só virando como os brasileiros fazem, né? De almoço, não janta, estamos levando, né? Quando ele trabalhava, não era. Precisava disso, né, mãe? Desculpa. A família quer um futuro diferente pro Danilo. Eu não vou botar ele para... Se ele tiver um lugar para estudar, não ia botar ele para trabalhar na roça. Tá aqui. Danilo sempre foi um menino estudioso e ganhava livros dos professores como incentivo pelo amor à leitura. Um dia ele resolveu compartilhar o que tinha. Começou com 300, porque já era um número considerável. Se eu deixasse ali, seriam livros mortos, parados. Eu não ia dar conta de tantos livros. O que você quer hoje? Todo dia no mínimo saiu.
Isso para mim é o maior vetor, é a alegria das pessoas que saem daqui. Você é esse ou você quer ver outro? Isso aqui era tudo do tijolo, enchia de cupim, eu tirava tudo mais dele, limpava, dava um jeito para comprar um veneno para colocar, para não destruir o sonho dele. E não vai destruir, porque eu não vou deixar. Dona Mara vai ter que cuidar da biblioteca sozinha. O filho prestou vestibular para jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E conseguiu a vaga. Serão pelo menos 4 anos morando em Natal, mais de 300 quilômetros longe de casa. Quando as pessoas que a gente ama, tá bem? A gente fica feliz. É um sonho dentro da minha filha. É dinheiro formado. Eles não tiveram formação, mas ensinaram a lição mais importante, que é nunca desistir e sempre estudar. Que muda a vida de qualquer pessoa. Danilo está até emocionado, né, Danilo? Danilo, muita gente diz que não lê porque em casa não via os pais lendo. Como é que você não teve essa oportunidade de ver seus pais lendo, né? Como é que você descobriu que você gostava de ler? Bem, meus pais sempre apostaram na minha educação. Então, o que eles fizeram? Eles incentivaram, porque a maioria dos jovens, o que eles precisam é do incentivo. Muitas vezes rotulam, a juventude não vai porque tem uma imagem tanto que negativa, mas a gente é a geração do incentivo. Se a gente tiver, a gente vai longe. Então, meus pais deram esse incentivo, os meus professores, e eu comecei a crescer dentro de mim essa vontade, essa coragem também, que eu digo, e um pouco de audácia, de tentar mudar a minha vida através da educação, que eu acho que é o que muda uma família, uma cidade, a sociedade. É a educação. Agora, além disso, quer dizer, além de você querer mudar a sua vida, você logo imediatamente começou a querer mudar a vida de muita gente, porque ao criar uma biblioteca, você já tinha os livros para você. Ao criar essa biblioteca, você queria dar essa oportunidade a outras pessoas. Você consegue sentir que você também incentiva outras a fazerem o mesmo? O conhecimento não é algo que deve ficar retido. Quem tem que compartilhar. Eu tenho um pouco, mas eu acho que o pouco, quando vai passando de um para outro, ele se torna muitos. Então, essa é a missão que eu pus na minha cabeça. Não foi uma coisa de não, você vai fazer isso, vai fazer isso. Partiu de mim. É claro, com a ajuda de outras pessoas e o apoio de Deus, né? Então, isso de levar para as outras pessoas. Porque o que eu faço hoje, amanhã pode ser que ninguém lembre mais, mas vai ter alguém que utilizou disso. Para mim, isso eu acho que é a maior recompensa. A gente lembra aqui, viu, Danilo? Pode ficar tranquilo. A gente tá lembrado. Eu queria parabenizar a mãe dele que está aqui. Dona Mara, né? Porque eu sempre bato nessa tecla dos pais, né? Estarem presentes e estimulando, sabe? Porque eu acho que a gente está criando um ser e ele não está se criando sozinho, né? Então, quando eu falar, a gente tem que ter ouvido o rapaz que ficou reprovado. Então, assim, muita gente fala, eu não tenho isso porque eu não tenho acesso a isso. Então, ele está provando que o acesso se busca, né? O caminho se cria. Então, assim, ele mesmo falou, eu me emociono sempre com essas histórias, porque eu acho incrível, né? Porque lá ele poderia dizer, aqui não tem nada, então eu não vou fazer nada da vida. Então a gente falou da dificuldade de chegar à escola, de tudo isso. Olha só, tudo isso e todas as né? adversidades, quer dizer, tinha tudo, todas as barreiras, tinha tudo para dizer, não, eu desisto. Mas eu acho que com o estímulo, com o apoio dos pais. Então eu acho que isso independe da classe social, da cultura, do nível que os pais têm. Eu acho que o estímulo, a atenção, esse carinho, e esse você consegue, você vai conseguir, eu acho que isso contribui muito. Eu acho que os jovens estão precisando disso. Além do limite, que a gente fala tanto hoje em dia, mas eu acho que eu vi ela chorando, eu me emocionei com ela. Eu também, parabéns para os pais. Dona Mara, eu fico imaginando que a senhora com um único filho, numa situação tão difícil, deva ter ouvido de muita gente que a senhora estava fazendo uma bobagem em não deixar o seu filho trabalhando ali, ajudando a senhora e o seu marido que está com tanta dificuldade. O que a senhora ouviu? O que fez a senhora persistir? Assim, eu acho que já que eu não tive, eu tinha que dar para ele, entendeu? E não escutei o que o povo falou. Eu sei que eu estou certa. Eu dando estudo para ele, eu estou dando um futuro. Eu dei a base e ele agora continua. E ele, assim, ele tinha todo apoio em casa para continuar estudando? Nunca abri mão disso. Disse a ele, meu filho, eu não vou abrir mão disso para você, porque é o que eu posso deixar para você. Eu e seu pai.
E olha só, seu filho se mudou para Natal. A senhora está mais orgulhosa ou mais saudosa? Eu estou orgulhosa e também triste, né? Porque é minha companhia. Era o meu, é o meu tudo. Mas é o melhor dele. Eu vou saber suportar. E ele vai voltar. Um grande homem, se Deus quiser. Porque ele já é. Ele já é mesmo. A dona Mara disse que ela, na verdade, ela não perdeu o filho, né? Que ela emprestou o filho para os estudos. Depois eu não soube, dona Mara, como é que foi depois que o Danilo saiu para cuidar da biblioteca? Muita responsabilidade a sua, né? Com certeza, mas tá saindo, tá legal, tá bom. Eu vou dar continuação lá na biblioteca dele. Ele treinou a senhora direitinho, é isso? Com certeza. Quando eu não sei qualquer coisa, eu dou um toque. Mãe, isso assim, ele faz. Tá, mãe, é assim, faça assim. Eu vou, faço e dá tudo certo, graças a Deus. Tá funcionando, você tá feliz? Oi, desculpa. Não, pode continuar. Eu ia dizer que quando a gente esteve em Almino Afonso, a gente foi até a escola onde o Danilo estudou. E foi lá que a gente entendeu exatamente a importância da biblioteca do Danilo para a comunidade. A gente pode dar uma olhada agora? Pode sim, vamos lá. Geralmente eu ia aqui. Já pode estar na escola, vamos lá? Eu conheci Danilo antes dele entrar no ensino médio. E ele já ficava juntando livros, pedindo a gente, os professores inclusive. Um aluno interessado, que eu considero aplicado, onde procurava desenvolver as tarefas de sala de aula, tanto em sala de aula como em casa. Pode entrar. Com licença, Maria, pode entrar? Bem, vamos lá. Aqui foi que eu estudei o 3º ano, foi aqui a minha última classe. Ele gostava muito de ler, é marca registrada dele. Trazia livros da biblioteca dele pra me dar pra estudar. Tá fechada. Trancada? Porque só pode abrir com o bibliotecário. É contraditório, porque geralmente a gente fala também, pelo menos eu falo da minha educação também. Quando se depara com a biblioteca pública, que tem mais recurso que a minha, fechada. O que você fez? Chegou lá e nem pôde mostrar a biblioteca da escola. Pois é, Fátima. Fechada, né? Mas mesmo estando fechada, a gente tem que... só um motivo para tornar ainda mais forte. Porque para levar para as outras pessoas o que não estão tendo acesso lá. Isso por N motivos, que não cabe a mim estar dizendo o porquê de estar fechada. Mas a gente pediu para a Gabriela ver o porquê que estava fechada, né, Eu falei com o Gabriela? pessoal da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte, eles explicaram que, na verdade, falta professores na região. E a pessoa responsável pela biblioteca não é o bibliotecário, é um pedagogo, ele acaba sendo deslocado para a sala de aula. E aí, com isso, a biblioteca fica fechada, mas os professores podem levar os alunos quando precisam durante as aulas. É aquela história do cobertor curto mesmo, né? Falta professor em sala, aí não tem concurso para bibliotecário. Um para o local o outro, tá dando para que esse é um espaço crucial, né? Agora, da escola, que é a própria biblioteca aqui. A biblioteca tem que ser um espaço de convivência. Não só um espaço que você vai estar lá pegando, buscando informação. É convivência também. E isso que eu acho que muitas bibliotecas nesse país não dão muito certo, fica meio que monótono. Porque é aquela coisa sisuda, só livros, uma pessoa não virou para anotar. Tem que ser um espaço onde as pessoas se citam bem. O que você acha que você faz lá na sua que é diferente? Você conversa com quem vai buscar o livro? Qual é o seu diferencial na sua biblioteca? Eu acho que o primeiro diferencial é que ela está dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família. Então, as minhas relações familiares já são vinculadas com a biblioteca. Tipo, é minha mãe que está tocando meu trabalho, que está tocando com minha prima, com o tio. Essa interação maior, está um aconchego mais perto, que leva o livro para as pessoas. E aí, uma curiosidade, desculpa, Fátima. Pois não, Danilo, com essa biblioteca lá, com esses livros tão variados, eu vi desde a biografia de Juscelino Kubitschek, passando por enciclopédias. Quem é esse Danilo? Para onde que você está olhando? O que é que mais se desperta no meio daquele agreste? Como é que você se vê no futuro? Quem é que você quer ser? Ou você já é quem você é, mas profissionalmente você já se vê como lá na frente? Bem, eu quero continuar o que eu estou fazendo, podendo estar ajudando as pessoas, da minha forma e cada vez mais crescendo, né? Que nessa minha caminhada, eu vou estar agora aqui ingressando na universidade, já vou ter tendo uma outra visão, eu já posso estar tendo a vida acadêmica, trazer lá para a minha comunidade, o popular. E isso, lá na frente, eu estar podendo gerir melhor. Quer ser um professor? Pode ser porque o professor, para mim, é o mais importante da sociedade, é o professor. Porque ele forma o juiz,
o advogado, o presidente, o operário e o gari. É ele que forma. E a gente está aqui com a sua professora Solange Maria da Conceição, professora de português. Pega aqui com a Mara, por favor, Solange. Que prazer, que privilégio ter um aluno assim, né, que deve ser para você. É muito gratificante ter um aluno assim. E o bom e interessante, né, que todos os alunos, eu não vou colocar todos, porque seria sonhar muito alto, um grande. Se pelo menos tivéssemos 10% do nosso alunado, tivesse essa coragem do Danilo. Ele contagiava os outros colegas na turma? Sempre contagiou. Trazendo material da biblioteca dele, trazendo informações. Um aluno curioso. É um sopro de esperança, né? Um respiro. É um respiro. Qual que é a principal diferença do Danilo para os outros alunos da sala? A diferença de Danilo com os outros alunos da sala, assim, não de todos, porque nós temos uma escola pequena, um número de alunos também pequeno, mas nós temos bons resultados. O diferencial, esse gosto de Danilo pela leitura, essa vontade de Danilo de partilhar, de incentivar, certo? Esse apoio da família, né? Que isso é muito importante. Quando vocês conversaram aqui a respeito do menino, muda ou não muda de escola? Até que ponto a escola tem culpa do meu aluno ficar reprovado? Até que ponto eu sou responsável pela reprovação do meu aluno? E o meu aluno, o que é que está fazendo? O que é que o meu aluno está querendo? Quais são os objetivos que ele tem de vida? Que nessa realidade em que a senhora dá aula, realmente ainda tem muitos fatores diferentes do que a gente estava tratando exatamente naquele caso ali, né? Porque vai trocar de escola, com licença, se me permite, vai trocar de escola. A pedagoga falou sobre a questão dos conteúdos. Os conteúdos são os mesmos do segundo lar, naquela escola, são os mesmos no segundo K. O que ele vai precisar, na verdade, é do apoio da família. O estímulo, né? O estímulo da família. E o Danilo, ele teve esse estímulo da família, da comunidade também, que é muito importante. Eu me lembrei do algo, Tatiana, a gente estava conversando aqui exatamente sobre isso, quer dizer, dessa importância desse apoio familiar para esse desenvolvimento desse aluno de uma forma diferente daquele que a gente poderia até supor, né? Porque ele enfrentou a dificuldade de transporte de que o Otaviano falou, ele enfrentou vários problemas, falta de livros, não tinha uma família que era uma família que lesse, que pudesse, mas que sabia da importância da educação. Ele tem uma família que tem amor por ele, amor e reconhecimento. E isso não tem preço, Fátima. Né? É claro que tem o mérito seu, por você ser quem é. Aliás, quero te fazer uma pergunta até daqui a pouco. Tem o mérito dele enquanto ser humano, porque nós somos diferentes. Quem tem mais de um filho sabe que cada um é diferente, então tem a força própria dele, mesmo tendo os pais que ele tem. Mas até a gente vendo o caso, a ensinação dos atores, eu vejo que o mais importante é que os pais tomem a decisão que tomem, de dar limite, de facilitar um pouco, que tenham amor e saibam quem é esse filho. E não fiquem só, porque às vezes os pais ficam pensando segundo o que eles estão sentindo, as projeções que eles fazem em cima desse filho. Eu, nesse caso, porque eu acho, porque eu sinto, mas e o seu filho é como? Faça o que faça, ou deixe na escola, ou troque com um olhar de amor. Porque mesmo que o mundo todo diga para o seu filho, você repetiu porque você é incompetente, o pai chegar, não, olha, você está precisando de uma lição, eu vou fazer isso, mas vou fazer com amor. Vai ser bom para você. E isso faz com que a pessoa aprenda. Eu acho que o exemplo do Danilo, para todos as jovens que estão vendo, né, as mães, eu acho que o Danilo tem um grande... Eu fiquei emocionado, né, porque a gente tem a educação brasileira muito desprestigiada, vamos chamar assim. E a hora que eu vejo um garoto desse, uma escola bonitinha como aquela no meio... Arrumada. Não é bonitinha, é linda. Linda, bonitinha mesmo. A gente fica tocado. E eu acho que serve como um grande exemplo que, assim, às vezes, na sua maioria, não é a escola, não é a faculdade que faz o aluno, é o aluno que faz a faculdade. Isso a minha mãe já dizia, nossos pais dizem pra gente. Pode fazer. Vai lá, tá? Nós estamos super à vontade. Que bom. Posso te perguntar como é que você tira forças para superar obstáculos que para muitos seriam intransponíveis? Qual é o seu recurso interno para isso?
Bem, eu digo que eu acho que é o maior virtude do brasileiro, a própria coragem. A gente não pode, se no primeiro obstáculo, parar. E buscar formas de estar passando necessidades, passando os obstáculos, tudo. Já dizia Roberto Carlos, a fé me faz ser otimista demais. Então, eu foi assim, da minha família, problemas, minha escola, minha biblioteca, sempre teve, até hoje ainda temos. Agora, Danilo, hoje você está já em Natal. Estou cursando jornalismo 2012.2 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E você está gostando dessa experiência de Geraldo? Você vivia numa cidade de menos de 5 mil habitantes. Você está gostando de viver numa capital? Bem, é um choque muito grande, Fátima, porque é a mudança totalmente de estilo. Rural, pequeno, interior, grande metrópole, maior universidade do estado e cadeiras e mais cadeiras, e pagar, carga horária, professores, colegas, 6.000 alunos, circular. Tem mais alunos nessa cidade. A própria universidade, eu acho que cabe 2 cidades minhas dentro dela. Fátima, me permite uma consideração, rapidinho? Eu aqui. Oi, Fátima, claro, me permite. É tão emocionante a história dele e contagia de uma maneira, né, essa paixão dele pela leitura, que se você me permite, eu queria deixar aqui para os professores que eles também são capazes, né? Porque nós nos sentimos, às vezes, tão desvalorizados, como ele falou, né, e tão desacreditados perante a sociedade. Mas se uma criança conseguiu fazer essa revolução, quão grande é a responsabilidade desses educadores? Eles também podem, eles são capazes, e essa paixão pela leitura pode ser estimulada para tanta gente, né? É uma lição, assim, um exemplo para os professores também. Muito gratificante. Eu queria saber da Thalita, na verdade, que está tão acostumada com esse público. Por acaso você tem conhece histórias de gente como o Danilo? Não, eu tô aqui, eu já chorei, tô borrada, porque, nossa, eu tô te aplaudindo de pé aqui, parabéns, Obrigado. Viu? Porque é tão bonito isso que você falou para Fátima, né, que o conhecimento não pode ficar retido. Você não só gosta de ler, mas você quer espalhar esse hábito. Gente, isso é tão bonito, e quando a gente pensa naquela cidadezinha, a mais de 300 quilômetros de Natal, eu nunca vi nada parecido. Eu concordo com a professora, eu acho o papel dos professores fundamental. Eu tive uma professora na terceira série, tinha 9 anos, que me estimulava a ler, e tem sempre isso, né, Solange? A gente saca, né, eu acho que o professor saca o aluno que gosta de ler e vai dando corda. E eu tenho certeza que você teve um papel fundamental aí nesse gosto do Danilo. Parabéns, eu queria muito te dar um abraço, eu vou te dar muitos abraços. Não, pode dar agora, não precisa esperar. Aqui a gente não tá falando de abraço, dá logo. Dá um encontro. E aí sai, Parabéns. E ó, eu trouxe um presente pra você. Então tá, pode pegar. Olha, eu não sei se você tem os meus livros na sua biblioteca, mas... Olha aí. Muito parabéns. Isso é muito especial. A moçada já ouviu muito legal. Eu trouxe também. Também, Fátima, que a gente vai distribuir para a plateia. A gente vai ler dar é bacana, mesmo. Minha campanha. E o pessoal da plateia vai receber, a gente gostaria. Muito legal. Deixa eu segurar para você botar aqui, que eu ainda quero te fazer uma pergunta. Eu quero saber do que você sente mais saudade quando você está lá na sua universidade, com as suas aulas, quando você pensa em casa. Vou deixar com a sua mãe. Do que você sente mais saudade? O que eu sinto mais saudade, Fátima, é da minha mãe. Porque... Não vou chorar. Pode chorar, não tem problema. Porque assim, desde do pré até o terceiro ano, ela que foi minha grande professora. Porque não adianta a escola ser boa, não adianta a gente ter vontade se nossos pais não forem professores. Professores não são da vida, de tudo. Te acompanhar, saber o que você estava fazendo. Saber e principalmente participar, ser um pai ativo. Isso eu tive e tenho até hoje, e isso eu sou muito grato. A Deus por ter me escolhido para entrar nessa família. E seu Francisco, que sabe muito pouco, né? Mal escreve o próprio nome, assim, não teve a oportunidade de estudar. Por isso que eu digo que ele é um grande educador. Ele não teve formação, ele não teve vias de poder se formar. Mas ele está me formando. Teve capacidade de te motivar, né? Motivação. Muitas das pessoas perguntam se eu recebo alguma coisa questão da biblioteca. Eu acho que eu recebo o acho que mais valoroso,
é quando a criança sai lá de casa, volta pra mim, dá um sorriso dizendo obrigado. É o melhor. Isso não tem dinheiro que pague. Essa, como é que eu posso dizer? Essa didática dever cumprido. Eu estou conseguindo pouco, porque eu acho que isso é muito pouco. Tá mudando e contribuindo para o cidadão de amanhã, o jovem de amanhã, os pais de amanhã. Site globo.com/encontro. Danilo, se você fosse o pai desse menino, você faria o quê? Quem você acha que tem razão nessa história? Bem, eu vou dar a minha opinião. Por favor. Bem, eu acho que questão de reprovação, a pessoa tem que encarar o fato como uma possibilidade. Você se repetiu, talvez seja uma chance de você rever seu erro e correr atrás. Ele é demais. Eu estou dando a minha opinião dos dois casos. Mudaria de Ele escola? é demais, Mudaria né, de pai? escola? Não, eu acho que a questão não é mudar de escola. A questão é, mas será que dá um voto, tipo, voto de confiança, será que no próximo ano ele vai poder ter essa capacidade de ver que o erro que ele teve consequência e ele vai poder mudar? Isso que eu acho. Eu acho que você acha que passaria escola... uma certa humilhação ou isso nem passaria na cabeça? Eu acho que... Você deve ter amigos que repetiram de ano. Sim. Eu acho que não há, na minha opinião, não é uma forma de humilhação. É uma forma de você parar, pensar, eu errei, mas eu posso correr atrás e desfazer o erro, né? Nossa. Esse é demais, né? Gente do Brasil. Brasil para presidente. Aí, ó. Presidente do Brasil. Minha mãe deve estar agora chorando em casa e pensando, por que meu filho não é igual a ele? Danilo, eu quero você como meu filho. Do que você gosta de ler, Danilo? Que estilo? Eu, como estava na biblioteca, eu tenho que ler um pouquinho de tudo para poder estar dando para os leitores. Mas eu gosto muito das crônicas do Machado de Assis e gosto muito das poesias do Mário Quintana. Muito bom. E boas dicas também do Danilo. Eu vou perguntar para a dona Mara aqui rapidinho, então. E a senhora? A senhora votou em quem? No pai. No pai? No pai. Porque eu acho que ele não está sendo, como é que diz, rigoroso com o filho. Ele está querendo mostrar para ele que a educação é tudo. Não é aquilo que ele está pensando. E a mãe, por eu ser mãe, eu também sou um pouquinho rígida, porque eu não abri mão dos estudos do meu filho. Ela está muito botando pano quente em cima, está achando que... Ela não está pensando no futuro dele, ela não está pensando que ele vai crescer. E amanhã, depois... Quando ele tiver maior, que não tiver aquela base pequena, como é que vai ser? Muito bem. Bom, gente, adorei passear esse tempo aqui com vocês. Muito obrigado, já acabou. Muito obrigado pela participação. Voltem quando quiser, foi um prazer. Muito obrigada a você que está aí do outro lado, pela sua companhia. A gente volta amanhã, logo depois do Bem-Estar. Uma ótima tarde para você. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Encontro com Fátima Bernardes.